E aí, Ricardo aqui. Eu queria chamar a atenção de vocês para vocês mentalizar, imaginar como que vocês vão estar em 2030, daqui 7 anos. Muitas vezes a gente não para pensar como que a gente pode estar e como que a gente vai ficar. A gente apenas vai vivendo um dia após o outro e tendo os resultados, ou positivo ou negativo. O resultado que às vezes a gente quer ou o resultado que a gente não quer. E por que que acontece na grande maioria as pessoas terem resultados que elas não querem? Isso se dá pelo que ela está pensando. Normalmente ela pensa no dia a dia e sempre faz as mesmas coisas, o mesmo emprego, o mesmo trajeto, todas as coisas iguais. Naturalmente vai ter o resultado igual todos os dias. Agora, para você ter resultados diferentes, você tem que começar a pensar diferente, tem que começar a destravar. Uma das coisas que eu vou estar fazendo nesses vídeos é destravando a mente de vocês, é desbloqueando algumas coisas, algumas ideias que vocês talvez não tenham. Por exemplo, se você parar para pensar, daqui 7 anos, como que eu quero estar? O que que eu posso fazer hoje para poder estar diferente em 2030? Que estamos em 2023, só mais 7 anos, se a gente estiver lá. Que a gente não sabe se a gente vai estar lá, não sabe quando vai ser chamado nossa senha. Por isso que a gente tem que se apressar em fazer algo, atitudes e ações diferentes para poder ter resultados diferentes e melhores. Só para vocês terem uma ideia, em 2009 eu estava totalmente diferente do que estou hoje, tanto fisicamente quanto com os meus resultados. Eu estava 40 quilos acima do peso, estava bem endividado, bem diferente dos resultados que eu tenho hoje, e era tudo pela consequência. Depois é que eu comecei a me estudar, porque a diferença você vai começar a fazer a partir da autoanálise que você está fazendo no seu dia a dia. Porque você é que vai mudar. A mudança é como se fosse você abrir pela porta do lado de dentro. Muitas vezes eu vou falar algumas coisas aqui, mas quem tem que mudar é você. Porque a partir do momento que você mudar as suas atitudes, é aí que você vai começar a ter alguns resultados diferentes. Então, em 2009 eu estava 40 quilos acima do peso, endividado, com muitas dificuldades, mas eu não sabia que tudo isso eram os meus pensamentos que criavam automaticamente. Eu não mudava os meus pensamentos. Então eu tinha mês após mês os mesmos resultados. Ou seja, eu vivia o mesmo ano vários anos. A cada ano que passava, olhava para trás e estava com os mesmos resultados. Se esse for o seu caso, se esse for os seus resultados, saiba que tem como mudar. E, por exemplo, eu tenho até o que aconteceu comigo. Isso foi em 1991. Eu fiz uma viagem para a Bahia e lá em Ibipeba, na cidade de Ibipeba, tinha um tio meu que tinha roça e ele tinha descido lá com meu pai. Eu acordei quando perguntei para os vizinhos ali, cadê o Sinésio? O tio Sinésio tinha ido na roça dele junto com meu pai. E aí, meu tio tinha uma bicicleta barra forte, nos apagou aqui, tinha uma bicicleta barra forte. E aí eu peguei a bicicleta dele e comecei a descer. Os vizinhos falaram, ele está na roça dele, você vê, vai ter a primeira, a segunda, a terceira entrada e na quarta entrada você entra. Eu falei para ele, mas como que eu vou saber qual a entrada? Ele falou, não, vai estar o mato pisado lá, vai ser muito difícil de você errar. Aí eu comecei a descer com a barra forte e no meio do caminho, literalmente eu achei uma cobra. A cobra estava bem no meio do caminho. Se eu passasse, eu que não conheço cobra se é venenosa ou não, morrendo de medo de passar em cima dela e ela vir dar o bote. Então, olhei para os lados assim, peguei um pedaço de bambu e acabei matando a cobra, né? Coisa que eu não faria hoje. Hoje talvez eu empurraria, faria ela, atiçar ela para fugir, mas matei a cobra. E depois que eu matei a cobra, o que, que eu fiz? Eu coloquei ela na ponta do bambu, coloquei na barra forte e continuei o caminho para chegar lá na roça lá do meu tio. Só que conforme eu estava andando, a bicicleta começava a pular nos buracos e a cobra começou a vir para trás. Tive que parar, posicionar de novo e ir até lá. Acabei achando o caminho da roça lá do meu tio, né? Fui lá, conversei com eles, conheci lá tudo o sistema e depois voltei.
Voltei com a cobra, tirei uma foto, depois eu vou colocar aí para vocês verem também na capa. Mas por que eu estou contando isso? Porque assim como o caminho da roça que me falaram, vira assim, 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 é o caminho do mato pisado lá, assim é a mesma coisa do sucesso. Quando você começar a copiar, a modelar pessoas que tiveram um certo êxito, tiveram um certo sucesso, e vocês começarem a copiar, a pegar ideias e fazer igual na vida de vocês, vocês também vão começar a mudar. Isso por quê? Porque você vai começar a fazer coisas diferentes ao longo do percurso da sua vida. Começando a fazer coisas diferentes, novas ideias e novos projetos e praticando essas novas coisas, você naturalmente vai ter resultados diferentes. Então, um dos motivos e uma das coisas que eu estou fazendo diferente que não fazia antes é gravando um vídeo que nem esse. A partir do momento, olha só para você ter uma ideia, presta atenção. Quando você tem um problema, uma doença, seja problema de dívida, algum problema que você fala muito nele, repetidas vezes, está falando com um, está falando com outro, está falando sobre uma doença e repetindo, está falando sobre uma dívida e repetindo para um, repetindo para outro, oh, rapaz, mas não está bom, mas não está bom isso, não está bom aquilo. Sua mente entende que isso é o que te traz prazer, isso é o que você mais gosta de falar. Então uma das chaves, um dos princípios da mudança é isso. Você tem que parar de falar o que você não quer e começar a falar a vida que você quer, os projetos que você quer, o quanto você quer ganhar, a saúde que você quer ter. Aí, quando você começa repetidas vezes falar sobre o que você quer, sua vida vai começar a parar de ver o que você não quer e começa a dar atenção maior para o que você quer. E isso não vai acontecer de uma hora para outra. O erro das pessoas é achar que eu vou começar a falar, estou motivado, eu estou escutando o que aquele falou ou aquele outro falou. Aí as pessoas pensam, fica motivada, começa a achar que vai mudar a vida fazendo aquilo. E começa um pouquinho, igual fogo de palha, né? Começa um pouquinho, queima aquela palha e daqui a pouco volta a fazer o que estava fazendo. É o exemplo da academia. A pessoa começa a fazer academia, começa toda motivada, faz até a mais do que o professor lá manda, daqui a pouco cansa e para, porque o estado mental, os princípios que tem na mente, já leva você a pensar que não vai dar certo. Então, quando você começa a fazer alguma mudança, seja falando sobre as mudanças que você quer, você tem sempre que falar repetidas vezes, repetir, repetir, repetir o que você quer. Que nem eu falei, os vídeos que eu estou gravando agora faz parte desse projeto meu de mudança minha de mentalidade e de resultados. Porque a partir do momento que eu comecei a fazer de 2009 para cá, em 2009 eu comecei a projetar na minha mente que eu queria fazer a bariátrica, que eu queria emagrecer, que eu queria ter resultados novos. E eu comecei a praticar esses resultados novos. Eu não comecei somente a pensar, eu comecei a praticar, pensar e fazer. Então, não é só o pensamento. Existem pequenas ações todos os dias que você vai fazer e vai te levar a um resultado diferente. Eu estava falando esse exemplo do caminho da roça, por quê? Porque assim como é o caminho da roça, como foi para eu chegar lá, as pessoas falaram, você vira ali a terceira, quarta à direita no caminho da roça ali naquele mato pisado e eu consegui achar, assim também eu vou estar falando passo a passo, de pouco em pouco nesses vídeos aqui, eu vou estar falando o que eu fiz, o que eu comecei a pensar, como que eu comecei a pensar. Então, existem pessoas que estão melhores e existem pessoas que estão piores. Então, eu acredito que isso vai servir para pessoas que estão, sabe, em alguma situação semelhante ao que eu falar que eu mudei, essas pessoas também vão conseguir ter um diferencial, ter uma mudança, porque a partir do momento que você escutar uma coisa e falar, putz, não é que o que ele está falando tem razão, não é que ele está falando tem lógica, e aí você começa a implementar isso na sua vida, começa a fazer diferente, começa a ter resultados diferentes. Então, não é uma mudança rápida, só para você ter uma ideia, que nem eu falei, imagine-se daqui em 2030, como você vai estar, né? Como você vai estar se sentindo, como você vai estar se vestindo, onde você vai estar. Então, existe um tempo para que isso tudo aconteça. Não vai acontecer de uma hora para outra. Então, quando já estou destravando na sua mente para você não esperar que, a próximo mês, a próxima semana, né, daqui 2 anos já vou estar bem. Não, muitas vezes é um processo. Você vai estar
numa jornada onde você começa agora, começa a olhar a direção que você quer ir, começa nessa caminhada. E se você começar a mentalizar, começar a planejar, daqui 7 anos, em 2030, se nós não tivermos assim a chamada até lá, você vai ver a diferença que você fez na tua vida porque você quis, você projetou, você teve ideias, você mesmo incorporou aquele pensamento que você tinha, um sucesso que você tinha, a diferença que você queria fazer na tua vida, só você é capaz de fazer. Até mais, tchau, tchau.